No capítulo de Vale Tudo, a verdade nunca fica escondida por muito tempo. E agora Freitas vai descobrir que o homem em quem mais confiava pode ter enganado não só ele, mas também toda a poderosa família Reutemann. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Freitas e Eugênio estavam vivendo uma fase tranquila. Entre conversas e planos, os dois sonhavam com uma pousada no Nordeste. Um refúgio onde poderiam recomeçar longe dos patrões exploradores e sem empatia. Freitas confidencia para o amado. Imagina, Eugênio, acordar com o som do mar, receber os hóspedes, viver em paz. Acho que finalmente encontraremos nosso lugar. Eugênio com um olhar misterioso. Sim, só nós dois, sem ninguém para atrapalhar. Mas o que Freitas não sabia é que por trás daquele olhar havia uma sombra. Enquanto isso, na mansão Reutemann, o discreto mordomo guardava um segredo que poderia mudar tudo. Sempre em silêncio, sempre observando, ele sabia mais do que demonstrava. O primeiro sinal de que algo estava errado surge dentro da própria mansão dos Reutemann. O discreto mordomo, sempre na sombra, guardava um segredo que ninguém poderia imaginar. Um mistério capaz de derrubar os alicerces da família mais influente da trama. E é justamente quando tudo parecia caminhar para um final feliz que a máscara começa a cair. Certa noite, em um simples encontro em um bar, Freitas e Eugênio brindavam ao futuro. Entre uma taça e outra, Eugênio se descuidou depois de ter tomado uns drinks a mais. Deixou escapar um detalhe escandaloso. Uma confissão tão grave que fez o secretário de Marco Aurélio ficar paralisado. De boca aberta, Freitas percebeu que aquele segredo não só colocava em risco sua relação, mas também revelava a verdadeira identidade do mordomo. Um segredo capaz de virar a história de ponta cabeça. O que antes era amor e confiança se transforma em desconfiança e medo. Agora, Freitas precisa decidir: seguir ao lado de Eugênio e enfrentar o peso da verdade, ou romper de vez e expor tudo o que sabe, custe o que custar. O que será que o pacato mordomo esconde de todos? Deixe nos comentários o que você acha que é esse segredo. E aí, o que você acha que vai acontecer depois dessa revelação bombástica? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque eu quero saber a sua opinião. Freitas surpreende Eugênio ao mostrar uma pequena chave que brilha em sua mão. É a chave do cofre do Marco Aurélio, revela, com um tom de triunfo. Dentro dele, segundo o fiel escudeiro, estão guardados os valores desviados da TCA. Eugênio fica dividido entre o medo e a ambição. Sabe que esse segredo pode arruinar vidas, mas também lhe dar poder. A tensão aumenta, pois ambos entendem que essa descoberta poderá virar a balança a favor de quem souber manipular a informação. Com Leonardo ao lado como quem traz um troféu de inocência. A sala de visitas, com lustres e quadros caros, se enche de vozes tensas. Odete, com a classe gélida de sempre, e aquele sorriso que corta. Heleninha respira e começa a falar. A narrativa atropelada, as memórias do dia do acidente, as pistas que ninguém quis ver, o silêncio comprado com dinheiro e medo. Aos poucos, como num processo cirúrgico, ela vai descascando a mentira. Mas agora o fato escancara a farsa. A família estoura em confusão. Afonso, com a face marcada pela dor, é atingido por uma realização brutal. A mãe manipulou tudo. O filho olha para Odete e vê uma artífice de mentiras, em voz que treme. Um tremor que mistura raiva e alívio, Afonso declara algo que cala a mansão inteira. Não sou filho dessa mulher. Palavras firmes que soam como sentenças. O clima vira tempestade. Uns choram, outros negam. E Odete, claro, mascara tudo com ironia cortante. Heleninha volta para casa arrasada. Aquele dia terminou, mas o que se formou dentro dela foi uma câmara de eco que amplifica culpa e humilhação. As mãos buscam o álcool que antes atendia às breves calmarias e agora se converte em companheiro traiçoeiro. Entre um gole e outro, a artista escreve uma carta. Não é só uma carta, é um adeus em etapas, uma confissão que junta memórias e culpa,
Imagens de um acidente que agora revelou-se outro crime. A manipulação da verdade. Ela deixa a carta deslizar sob a porta da galeria, como quem deixa uma bomba relógio de emoções. Cada frase da missiva é uma lâmina, direta, sem rodeios. Celina, que vinha sentindo o ar mudar como quem antevê uma tempestade, encontra a carta e desarma o estopim do desespero. Ou tenta. Ela lê em voz baixa, olhos arregalados, e a premonição que sempre a perseguiu explode. A minha sobrinha corre sério risco. Celina não é só inventora de ressentimentos, é guardiã de pressentimentos, uma mulher prática que agora sente a urgência. Ela pressente que Heleninha não apenas está perdida, ela pode se perder definitivamente. O medo de Celina é vívido, não uma suposição leviana, mas uma certeza que a faz agir antes que o mundo confirme o pior. Os próximos capítulos cortam em cenas curtas e atordoantes. Celina telefonando para amigos médicos, pedindo psicólogos, ligando para a polícia, batendo nos portões da galeria. A cada ligação, o coração acelera mais. O ritmo editorial da trama alterna entre o pânico e a estratégia. Celina tenta montar um cerco protetor. Ela lembra de episódios passados, de sinais que Heleninha deu e que foram ignorados, de olhares perdidos frente ao espelho. Agora não haverá silêncio cúmplice. Enquanto isso, Odete sente o chão sumir sob os saltos de seus sapatos caros. A máscara começa a lascar. Em privado, ela liga para aliados e só ouve ecos. A verdade está na rua. O receio é maior que o orgulho. Se a farsa vem à tona, o império de segredos e manipulações que ela construiu pode desabar. Odete reage com a perversidade calma de sempre. Acena para a imprensa, chama advogados, tenta varrer sob o tapete. Mas a cidade já tem novo rumor. Leonardo vivo. E a imprensa, claro, fareja sangue. Na sequência, a narrativa volta a Heleninha. Flashes de memória do dia do acidente, o barulho, a freada, o grito que ficou preso, a sensação de mãos que empurravam, a cena cortada por vozes adultas que decidiram mentir. Heleninha toca na imagem de Leonardo em sua mente e a dúvida que a corrói desfaz-se em raiva. Por que me fizeram acreditar no meu próprio crime? A pintura lhe parece agora uma máscara sem sentido. Suas telas, cheias de corantes e paisagens, parecem queimadas por dentro. A família discute em tom alto. Cada um toma um lado. O clima é de tribunal sem juiz. Mas Afonso, ferido, quer justiça. E não a justiça burocrática dos tribunais, quer a justiça moral. Expulsar Odete da narrativa. Ele corta relações, tranca portas e proíbe que segredos antigos sejam enterrados novamente. O grito de Afonso repercute como um golpe certeiro. Nada será como antes. Ana Clara é internada. Seu estado inspira compaixão e ódio. Compaixão por quem quase perdeu a vida. Ódio por quem a colocou nela. No corredor do hospital, Heleninha e Celina conversam em sussurros, mão na mão, olhos inchados. Celina tenta ser firme, mas a máscara dela também cai. A sobrinha é frágil demais, e a carta encontrada é apenas a pontinha de um iceberg. A carta, entretanto, vira elemento narrativo por si. Trechos são lidos em off, como se o leitor ou o telespectador escutasse a própria alma da protagonista. Se eu não aguentar, começa uma frase. Se o mundo for pequeno demais para a minha culpa, termina outra. São palavras que doem e que acendem o alarme para quem ainda pode intervir. Celina, cada vez mais desesperada, toma atitudes extremas. Invade o ateliê, rasga telas antigas que lembram o acidente, destrói provas que poderiam envergonhar Heleninha ainda mais, ou tenta. Ela chama a polícia para patrulhar a área e pede que um amigo de confiança vigie a sobrinha. Mas Heleninha, presa num nó entre orgulho e vergonha, retira-se para o fundo da casa. A carta fica como um bilhete míssil prestes a explodir. E há cenas de choque moral.
Afonso enfrentando Odete em público, amigos que antes bajulavam a bilionária agora sussurrando seu desprezo. A cidade murmura. A sensação é de que o pior não é apenas a desmascaramento de Odete, é o desgaste final da confiança que segurava a Heleninha. Nos intervalos, o roteiro deixa pistas, cartas que somem, telefonemas interceptados, uma testemunha que se lembra de algo, uma conversa entre Odete e um advogado, a ação de silenciar vozes. Tudo que parecia enterrado volta a ferir. E como sempre em novelas bem feitas, a ambiguidade moral impera. Quem é vilão? Quem é vítima? E quantos foram cúmplices do silêncio? O capítulo fecha, sem finalizar, com Celina correndo para a galeria, chuva fina batendo nas janelas, a carta ainda sobre a mesa. Ela ouve passos no andar de cima. Um telefonema toca. É o médico do hospital ligando para dizer que Ana Clara abriu os olhos. A esperança bate por um segundo. Mas quando Celina prende a respiração e sobe as escadas, Heleninha não está no quarto. A janela está entreaberta. Não parapeito há gotas de chuva e tinta diluída. A câmera chega perto. Uma folha de papel rasgada, um rastro de batom na mão de Heleninha e a sensação de que algo, ainda mais sombrio, está prestes a acontecer. Marco Aurélio e Leila vão se hospedar no luxuoso Copacabana Palace justamente na noite em que Odete Reutemann será assassinada. Marco Aurélio será visto saindo discretamente do quarto, ajeitando a gravata e evitando os olhares dos funcionários. A câmera acompanhará seus passos até o corredor, onde ele parará diante de um espelho. O reflexo mostrará um homem dividido entre o medo e a ambição. Ele passará a mão pelo rosto e murmurará: chegou a hora. Não tem mais volta. Pouco depois, Leila será vista sozinha no quarto, sentada à beira da cama, com as mãos trêmulas segurando uma taça de champanhe. Seus olhos fixos na porta, como se esperasse que a qualquer momento algo terrível fosse acontecer. O telefone toca. Ela atende com voz baixa. Alô? Sim, está feito. A cena terminará com um corte seco, sem revelar quem estava do outro lado da linha. Na mesma noite, a câmera vai revelar um detalhe que até então passou despercebido. Marco Aurélio pedirá discretamente para que o garçom envie uma garrafa de champanhe para a suíte de Odete Reutemann. O público estranhará a atitude, já que em nenhum momento os dois personagens demonstraram proximidade visível. O garçom, inocente, anotará o pedido e seguirá para cumprir a ordem. Mas ao bater na porta da suíte de Odete, deve ser mais uma tentativa ridícula de algum bajulador. Que bebam eles. Eu não preciso de brindes. Ela pousará a garrafa sobre a mesa, sem abrir. O objeto, contudo, se transformará em mais uma peça do quebra-cabeça, carregando o peso de um gesto que pode ser interpretado como armadilha, álibi ou provocação. Enquanto isso, Leila permanecerá inquieta no restaurante. Seus olhos percorrerão cada rosto no salão, como se tentasse prever qual deles poderia virar testemunha. Quando Maria de Fátima cruzar novamente o ambiente, Leila desviará o olhar, mas não resistirá em comentar com o marido assim que ele retornar à mesa. Ela está aqui. Aquela menina, sempre orbitando em torno de Odete. Será coincidência? Marco Aurélio, firme, retrucará em tom seco. Coincidências não existem neste mundo, Leila. Cada peça está onde precisa estar. A resposta do empresário deixará o público ainda mais desconfiado de suas reais intenções. Seria ela o cérebro por trás da execução? Ou apenas mais um jogador tentando se proteger no tabuleiro de intrigas? Mais tarde, no corredor que leva às suítes, o silêncio vai ser cortado por passos apressados. Marco Aurélio aparecerá andando em direção ao quarto, mas ao notar a presença de uma camareira, fingirá procurar gelo e mudará a rota. Esse detalhe pequeno servirá para incriminá-lo nos depoimentos posteriores. O funcionário dirá ter visto o empresário rondando os andares próximos à suíte de Odete. Leila, por sua vez, será vista mais tarde ligando do telefone do quarto para um número desconhecido. Está tudo dentro do esperado.
Agora só precisamos de tempo. A frase cairá como uma bomba, pois não deixará claro se ela se refere a negócios ilícitos, a uma conspiração contra Odete ou apenas a uma jogada para garantir o futuro da família. Nos capítulos seguintes, após o disparo que calará a voz da bilionária, a hospedagem de Marco Aurélio e Leila será alvo de investigações intensas. A polícia solicitará imagens das câmeras do hotel, registros de telefonemas e até notas fiscais do restaurante. E cada detalhe parecerá incriminar ainda mais o casal. Um investigador comentará: curioso, não? Eles chegam no mesmo dia do crime, exigem discrição absoluta, evitam contato com testemunhas e ainda rondam os corredores. Isso não é turismo, isso é estratégia. Mas a novela, em sua engrenagem clássica, jogará a suspeita de um lado para outro. Ao mesmo tempo em que Marco Aurélio e Leila se tornam peças centrais, outras cenas mostrarão César, Maria de Fátima, Heleninha. Assim, a novela vai consolidar o Copacabana Palace como palco da noite mais sombria da trama. Enquanto Odete enfrenta seu destino fatal em um canto do hotel, Marco Aurélio e Leila constroem, sem perceber, um álibi frágil que poderá ruir a qualquer momento. E diante de tantas pistas espalhadas, ficará no ar a pergunta: o casal estava apenas no lugar errado, na hora errada, ou bem no centro de um plano meticulosamente arquitetado para selar o fim da bilionária mais temida do país?